já orar pela vida do pastor Antônio Marcos, pela vida do Cláudio, pela vida da igreja Cidade Líder 3, pela vida dos obreiros, pela vida do Bruno, que estará ministrando, pela vida do pastor Misael, Pai querido, que está nesse momento. Eu creio que o Senhor já tapou nas suas mãos, pela vida do presbítero Luiz, presbítero Ricardo, pastor Carlos, Pai querido, a vida do Márcio, de todos que aqui estão, Senhor, para a honra e para a tua glória, Senhor. Sê conosco, fala conosco, trabalha na essência, para que possamos sair daqui, Pai querido, sendo gratos, que possamos sair daqui, Pai, vivendo a totalidade do evangelho genuíno, não meio termo, não de qualquer jeito, mas na sinceridade, assim como Daniel, assim como Ezequiel, assim como Jeremias, assim como Isaías e outros mais. Pai querido, é no nome de Jesus que eu passo esse culto na sua direção, para a honra e para a tua glória. Amém. Nossa irmã, fica à vontade, 2 hinos, em nome do Senhor Jesus. E você que está aqui, irmãos, continue na mesma fiação, amém? Em nome de Jesus. O presbítero que quiser vir aqui, pode ficar à vontade, tá, filho? Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa 467, amém, irmãos? Vamos louvar com alegria, vamos louvar com palmas, aleluia, com saltérios. O que você veio hoje entregar ao Senhor? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força do és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Salta ao cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé
com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau. Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Louvado seja o nome do Senhor. O hino 577 da harpa cristã. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cante comigo, irmãos. Aleluia. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração
ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Louvado seja o nome do Senhor. As palmas louvam o Senhor, amém? Aleluia. Deus abençoe, viu, irmão? Glória a Deus. Tem que deixar tudo no altar, irmão. O Espírito de Deus está na casa. Tem que entregar na totalidade. Alabaxé. Meu Deus, é muito forte, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Elabaxuri calamando comondarabasúbia. Assim diz o Senhor, eu ainda estou no controle dos ventos, eu ainda estou no controle dos mares, eu ainda estou no controle do globo da terra. Assim diz o Senhor, eu ainda estou no comando. Eu ainda faço cerrar as guerras. Eu ainda corto os carros no fogo, para que todo mundo entenda que eu ainda sou Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eita, estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Você que está na sua casa aí, meu irmão, não tenha medo, dá glória na sua casa, na cozinha. Vai, põe a mão aí, irmão. Oh, aleluia! Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão presbítero Luiz vai estar orando. Aleluia, pelo nosso irmão Bruno, para nós ouvir a mensagem. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? Pai do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para cá, sem ir e sem contenda. Vamos orar pelo servo do Senhor. Amado e poderoso Deus, nesse momento, ó Senhor, nós vamos entrar no melhor momento do culto. Quero ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem usar a vida do Teu servo de forma poderosa, meu Pai, eficaz. Use-o, meu Pai, na totalidade da Tua vontade e do Teu querer, Senhor. Que nós possamos ouvir o Teu falar de forma clara e objetiva, Senhor. Fala conosco no profundo, Senhor, e fala conosco, Senhor, meu Pai, na simplicidade. Em nome de Jesus nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É uma grande honra estar com vocês aqui nessa noite. Glorifico a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar entre os irmãos e pregando a sua santa e gloriosa palavra. Todas as vezes que eu assumo uma tribuna, eu considero essa a última oportunidade me dada de pregar e a última oportunidade do povo de ouvi-la. Então peço que por bondade, neste momento, você ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé ela vem de ouvir, e ouvir a palavra de e ouvir e escutar é diferente. Escutar é qualquer barulho que passe lá fora, qualquer barulho que passe aonde você estiver na live agora. Ouvir é dar credibilidade à palavra de Deus. Eu peço que por bondade abra sua Bíblia em Romanos,
capítulo de número 1. Enquanto você procura o texto, eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Antônio Marcos, que Deus o abençoe poderosamente. Sempre ouço bons comentários a respeito da vida desse pastor, e é uma honra assumir a tribuna a qual a igreja que ele pastoreia. Glorificar a Deus pela vida do evangelista, uma grande honra. Presbítero Luiz dispensa comentários, meu mentor, homem de Deus, grande privilégio aos pastores, a minha retaguarda. Me sinto muito honrado em estar aqui nessa noite, diante de tantos homens de Deus, que têm uma boa palavra, e Deus me separar neste momento para trazer uma palavra aos vossos corações. Então, respeito muito a unção que está na vida de cada um de vocês, amém? Meus irmãos, Romanos capítulo 1, o versículo de número 13 apenas. Quem achou, diga assim: eu leio Bíblia. Quem não achou, diga: só leio quando estou na prova. Versículo 13 diz o seguinte: quero que vocês saibam, irmãos, que por muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Até aí, tome seus assentos por bondade, glorificando o nome do Senhor. A Bíblia, ela traz uma grande ênfase acerca do nosso Senhor e Jesus Cristo, o Salvador, o nosso Senhor. E qual é essa ênfase que a Bíblia traz? Que ele vai de encontro aos protocolos. Jesus é especialista em quebrar protocolos. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele vai de encontro a homens que outrora não eram importantes à sociedade, homens, haja vista que não eram significativos segundo a sociedade. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus está em um lugar no meio de publicanos e pecadores. Jesus está neste ambiente, assentado com publicanos e pecadores, e os fariseus dizem: por que o seu mestre senta com publicanos e pecadores? E Jesus, bem sabendo os seus pensamentos, ele vai dizer: eu não vim buscar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Entenda isso, Deus gosta de trabalhar com improváveis. Deus é especialista nesses assuntos. Deus gosta de pegar um Pedro, que por muitas das vezes age na sua emoção, e é bem verdade que lidar com emoções e sentimentos é difíceis. Pega um Pedro que age espontaneamente e faz tornar um pregador, um pastor. Deus pega um João que, quando olha aos samaritanos, quer jogar fogo do céu e consumi-los, e transforma ele em um apóstolo do amor. Deus é especialista em trabalhar com pessoas que já não têm mais jeito perante a sociedade. Jesus, ele vai caminhar 3 anos na terra, trabalhando com pessoas improváveis. Pessoas que, infelizmente, segundo a sociedade, não têm credibilidade. E por quê? Porque muitas das vezes o ambiente que você ocupa não é favorável. O ambiente que você ocupa, às vezes, não é favorável para que Deus atente a você, segundo a sociedade e a mentalidade do ser humano. Mas quem disse que Deus precisa de raciocínio humano para trabalhar ao nosso favor? Quem disse que Deus precisa de um ventre fértil para gerar? Deus, ele gosta de trabalhar com os improváveis. Eu vejo alguns homens de Deus, às vezes, menosprezando pessoas que estão na realidade do mundo. E qual é a realidade do mundo? A prostituição.
Qual é a realidade do mundo? A lascívia, a idolatria, até mesmo aquelas pessoas que assassinam outras pessoas, dizem, esse tem que ir para o inferno. Eu digo, esta pessoa precisa se converter novamente, porque você só entende o que é misericórdia quando você precisa da misericórdia de Deus. Jesus, ele vai trabalhar com pessoas improváveis, e por quê? Porque Deus gosta de quebrar protocolo. Ai meu Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus desce do monte, e havia um homem leproso. Ele estava esperando no pé do monte a oportunidade de estar aos pés de Jesus. Se você descorrer no capítulo 5 até o capítulo 8 de Mateus, você não vai encontrar ninguém adorando, você não vai encontrar ninguém se prostrando, você só vai encontrar espectadores observando os princípios a qual Jesus está estabelecendo. Mas quando ele chega no pé do monte, ele vai dizer, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E Jesus vai dizer, bem-aventurado, olha para cá, só estou estipulando o texto em uma figura de linguagem. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus vai olhar e falar assim, quero, seja purificado. Ele quebra o protocolo, porque se submeteu à vontade de Deus. Deus gosta de trabalhar com pessoas improváveis. Eu estou trazendo só uma introdução para que você entenda aonde eu quero chegar. Deus gosta de trabalhar com pessoas improváveis, porque pessoas improváveis são pessoas que se submetem a Deus. Pessoas improváveis entendem que a graça é um favor imerecido à mão de um rei estendido a um mendigo, e não dá para usar uma pessoa soberba, não dá para usar uma pessoa que se acha melhor do que as outras. Não, o primeiro princípio para ser usado por Deus, para ter uma vida, uma experiência com Deus, é ser pobre de espírito. Jesus, ele vai trabalhar com esses tipos de pessoas. E haja vista que Jesus, ele se sai muito bem com isso. E por quê? Porque Jesus agora vai ser assento ao céu, e os discípulos dão continuidade ao ministério. Pessoas improváveis, que têm experiências com Deus, têm mais a dar do que a receber. Os discípulos agora estão fazendo aquilo que Jesus ensinou, ser submisso à vontade de Deus. Por quê? A oração não é a sua vontade, mas é a vontade soberana de Deus. Muitos dizem, buscarei ao Senhor e Ele entregará aquilo que eu quero. Mas entenda, que o Espírito que está dentro de ti, é que roga pelas coisas que você precisa. Já percebeu que Deus, por muitas das vezes, não entrega aquilo que você quer, mas entrega aquilo que você precisa? E os discípulos entendem tais coisas, e continuam dando andamento aos ensinos de Jesus. Os discípulos começam a dar crescimento através do Espírito Santo a Jesus. Mas infelizmente, as situações circunstanciais e existenciais, em momentos em nossas vidas que nós não aceitamos pessoas que outrora fizeram coisas terríveis, e parecem que nós não aceitamos essas pessoas porque esquecemos um momento ímpar de nossas vidas. E qual é este momento que não podemos esquecer de maneira nenhuma? O momento ímpar que não podemos esquecer é aquele aonde Cristo vem de encontro a nós. Ele estilhaça as nossas defesas, e nós ficamos vulneráveis para o seu amor, e somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E os discípulos, infelizmente, agora vendo um homem chamado Saulo de Tarso, que outrora era assassino, perseguidor de cristãos, não conseguem aceitar este tal como um servo de Deus, porque infelizmente, muitas das vezes nós nos corrompemos em si mesmos.
Muitas das vezes nós nos entristecemos, muitas das vezes nós deixamos que as nossas frustrações falem mais altos do que a vontade de Deus. Diga para o seu irmão assim: é melhor confiar na presciência de Deus do que na sua autossuficiência. Ai, meu Deus. Eu quero trazer uma palavra para você, não pular, não correr, mas que você venha trazer, sair daqui com a mente transformada, reavivada, porque o poder de Deus é salvação para todo aquele que nele crê. Precisamos crer através da palavra de Deus, e aquele que crê em Cristo é salvo não por suas obras, mas aquele que é salvo por Cristo testifica que é salvo por meio das suas obras, e aceitar aqueles que estão chegando é um princípio básico, e os discípulos infelizmente não aceitam, mas aquele que Deus levantou, ninguém derruba. Mesmo que fique no anonimato 14 anos, Deus levanta. E Paulo, ele, por sua vez, vai viver muitas experiências com Deus. Todo o processo de exaltação passa por um tempo de humilhação. Paulo, ele passa por esse período de humilhação. E interessante que é constante isso na vida de Paulo. Espancado em Listra, apedrejado em Listra, em Filipos ele é espancado à vara, porque está fazendo o que é correto perante Deus. Eu costumo dizer, meus irmãos, que Deus não nos livra da tribulação, Deus nos livra na tribulação. Se eu tivesse aí no seu lugar, eu já tinha dado um glória, porque Deus não te livra de uma pandemia, Deus te livra na pandemia. Você não entendeu? Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Daniel na cova dos leões. Paulo, depois de muito tempo convertido ao cristianismo, no ano 54, o profeta Ágabo vai profetizar uma grande fome em Atos capítulo 11, versículo 28. A gente precisa ter um costume de sempre estar olhando o que o pregador está dizendo na Bíblia, para você ver se é verdade mesmo. Em Atos capítulo 11, versículo 28, o profeta Ágabo vai profetizar uma grande fome no tempo do imperador Cláudio. Cláudio é o antecessor do imperador Nero, aonde aconteceu o circo de Nero. Paulo agora vai ser submisso à vontade de Deus. Ele está na Grécia, e agora vendo os irmãos na Judéia passando uma grande necessidade, e vou até comparar os dias de hoje, uma crise econômica terrível, ele vai ajuntar ofertas, testificando aquilo que ele prometeu em Gálatas capítulo 2, versículo 10, ele vai de encontro aos irmãos cumprindo a sua promessa, porque aquele que é convertido ao cristianismo, quando vê alguém passando necessidade, não fica de braço cruzado. Eu vou falar, Jesus, porque tem pessoas aqui nesta live, pessoas nessa igreja que precisam ouvir. Há pessoas que infelizmente, dentre esta pandemia, vendo outros passando necessidade, ficam de braços cruzados. Jesus vai dizer: eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Jesus, quando o Senhor teve fome, teve sede, nós não te oferecemos tais coisas. Quando não fizeste aos meus pequeninos, não fizeste a mim. Paulo queria ir para Roma, mas ele tinha um compromisso com Deus. Quando os nossos sonhos não são realizados, é porque algo muito maior está em percurso. Guarde isso no seu coração. Paulo, ele vai ajudar os irmãos, ele vai oferecer a sua ajuda, mas no meio do caminho, ele vai escrever uma carta. Haja vista que é o maior tratado teológico já prescrito por um homem de Deus. Há pessoas que dizem que esta epístola
Ela poderia ser apenas ela na Bíblia e seria o suficiente para as pessoas entenderem e compreender que só o Senhor é Deus. Paulo escreve a carta aos Romanos, e ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. O que ele quer dizer com isso? Paulo foi salvo quando se chamava Saulo. O que Deus estava dizendo através disso é que Deus salva até grande, mas só usa pequeno, porque o significado do nome Paulo é pequeno. Paulo traz uma humildade terrível quando escreve esta carta, mas ao mesmo tempo ele traz uma autoridade. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Ei, quanto mais você se diminuir, mais Deus te honra. Ah, você não entendeu. Quanto mais você se submeter à vontade de Deus, quanto mais você colocar a sua cara no pó, porque hoje há muito barulho em muitas igrejas, mas hoje há pouco quebrantamento de pecado, de arrependimento. Há muito barulho, mas pouco choro de arrependimento. Quando você se submete à vontade de Deus, Deus coloca você em lugares destacados, não porque você quer, não porque você merece, mas porque você é submisso à vontade de Deus. É automático. Você não precisa pegar com as suas próprias mãos. Acontece naturalmente. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta no ano 57, e a Bíblia não vai dizer quem constituiu essa igreja em Roma. Mas tenho comigo que no ano 37, em Atos capítulo de número 2, prosélitos, judaizantes convertidos ao cristianismo, foram cheios do Espírito Santo e levaram esta palavra a Roma. E ali a fé deles era conhecida em todo lugar. E Paulo, separado para o ministério, a Bíblia diz que ele deveria padecer. Jesus disse através de Ananias que ele era um vaso escolhido para ir diante dos gentios, dos reis. Ele se sentiu na obrigação de escrever uma carta. Olha para cá, nunca perca a sua essência. Eu me lembro que eu era envolvido com tráfico, com assalto. Eu me lembro que Deus me disse, quando eu estava dentro do meu quarto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Naquele dia eu me converti ao cristianismo, mas disse: lembrarei sempre da onde eu saí. Há pessoas que estão da onde você saiu, que estão precisando ouvir uma palavra. Ei, não esqueça da onde você veio, não esqueça das pessoas que estão lá. Tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, e você será um canal de bênção. Por quê? Porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há pessoas que precisam entender isso. Ser cristão não é só professar a Cristo. Há pessoas que professam a Cristo, mas negam com suas obras. Tem um nome no hall de uma igreja, mas não tem um nome registrado no livro da vida. E Paulo, ele vendo a obrigação com os gentios, fui separado para pregar aos gentios. Ele vai dizer: vou escrever uma carta. E a Bíblia é interessante, no versículo 13, aonde nós lemos, que ele vai dizer: eu propus, e por muitas das vezes ir ao encontro de vocês, mas até agora tenho sido impedido. A vontade de Deus é soberana.
Como eu disse no início dessa mensagem, é melhor acreditar na presciência de Deus do que na nossa autossuficiência. A Bíblia vai dizer que Paulo era submisso à vontade de Deus, porque Paulo ouvia a voz de Deus, e Deus falava assim, vai para a esquerda, ele ia para a esquerda, vai para a direita, vou para a direita. Ei, ele não era igual Ló, que quando viu os pastores brigando, ele olhou e disse, e aí Abraão? Abraão olhou para ele e falou assim, que não haja contenda entre os nossos pastores. Se você dizer vou para a esquerda, eu vou para a direita. Se você dizer vou para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, olhando as campinas do Jordão, para Sodoma e Gomorra, e disse, eu vou para lá, porque lá é melhor. Ei, tem pessoas que estão olhando na sua autossuficiência, observando as campinas, dizendo, lá é melhor, porque lá está agradável, lá tem um ambiente melhor, a expectativa parece que é melhor. Ei, vai quebrar a cara, começa a confiar na presciência de Deus, começa a confiar nele, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Que anda lá e a sóbia, meu Deus. Agora eu quero que você imagine isso. Um dia eu estava em Suzano, eu disse na igreja, tem muitas pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Aí eu falei assim, quer ser cheio? Aí o povo, sim, quero. Eu falei assim, se eu falar para você, seja cheio, você pode ser cheio, mas você vai permitir que o Espírito Santo te impulsione até o deserto? A igreja murchou. Sabe por quê? Porque muitos querem, presbítero, pastor, a bênção, mas não o abençoador. Louvado seja Deus. Olha para cá. E Paulo vai ser submisso à vontade de Deus, ele não vai para Roma no tempo oportuno, e escreve o maior tratado teológico já prescrito na Bíblia. E em qualquer homem de Deus nunca escreveu um tratado tão rico. E a Bíblia vai dizer, a história vai dizer, que se Paulo não escrevesse esse tratado teológico, a carta aos Romanos não tinha chegado em Roma. Se a carta aos Romanos não chegasse em Roma, Áquila e Priscila não tinham conhecimento da palavra de Deus. Os irmãos romanos não tinham conhecimento da palavra de Deus. Em 1537, a Bíblia vai dizer que o imperador Constantino se converte à palavra de Deus, ao cristianismo, e ele vai constituir a Igreja Católica. Olha para cá que eu vou falar. A Igreja Católica foi constituída porque a palavra de Deus chegou em Roma. Meu Deus, é profundo isso daqui. Quando a Igreja Católica foi constituída, o clero também foi constituído. Quando o clero foi constituído, a apostasia chegou naquele tempo. Quando a apostasia chegou naquele tempo, olha para cá que eu vou falar, as indulgências também chegou. Quer ser salvo? Vou pagar para você. Você vai ter que pagar um preço aqui, um dinheiro para salvação. Aí Martinho Lutero, ele vai ler a carta aos Romanos dizendo, o justo viverá pela fé. Olha isso, Jesus, ele vai ler, e quando ele lê aquilo, ele vai falar assim, ei, eu não aceito isso, e ele vai até o castelo de Lindenberg, e vai colocar 95 teses. Se Martinho Lutero não estivesse lendo a carta aos Romanos, não tinha 95 teses. Se não tivesse 95 teses, meu irmão, não tinha reforma protestante. Se não tivesse reforma protestante, não tinha avivamento na Inglaterra, não tinha Jonathan Edwards, não tinha John Wesley, Calvinos, não tinha avivamento na Rua Azusa. Se não tivesse avivamento na Rua Azusa, não tinha Daniel Berg, Gunnar Vinci, não tinha Assembleia de Deus, não tinha nós. Tá vendo como é importante ser submisso à vontade de Deus? Tá vendo como é importante ser submisso à vontade de Deus? Ei, Paulo podia a qualquer momento ir para Roma, mas ele disse, não vou ser submisso, porque algo está predestinado para acontecer. Ei, você entrou aqui nessa noite, talvez frustrado, talvez olhando, essa pandemia vai catar meu familiar. Não vai catar não vai catar não. Sabe por quê? Porque quem é submisso à vontade de Deus tem história. Oh meu Deus, tem história, tem legado. Tá pensando que vai parar agora? Não, tem muita lenha
lenha para queimar, profeta. Tem muita lenha para queimar. Ei, tem filhos aqui, homens e mulheres de Deus que têm filhos, vão ver os filhos pregando. Recebe aí, homem de Deus. Você vai ver, oh meu Deus do céu. Você vai ver, oh meu Deus. Recebe aí, pelo amor de Deus. Recebe aí. É melhor confiar na presença de Deus do que na minha autossuficiência. Meu Deus, quando nós confiamos na vontade de Deus, vivemos coisas sobrenaturais. Eu vou dizer algo aqui e já vou encerrar. Eu estava ministrando aqui do outro lado da rua, da irmã Antônia. Ela tem um salãozinho aqui. Há muito tempo atrás eu vim aqui ministrar. Ela tinha um salão de beleza. Quando chegava a noite, ela tirava todos os utensílios, colocava as cadeiras, e ali havia um culto, porque ela não tinha uma igreja, mas o ambiente que ela trabalhava, ela fazia de uma igreja, e as pessoas adoravam. E ela disse: irmão Bruno, vem aqui pregar aqui a palavra. E eu, num gesto de carinho, submisso à vontade de Deus e aos meus pastores, comuniquei aos meus pastores permitiram, eu vim. E ali Deus falou para mim, quando eu estava descendo essa rua, e Deus falou assim: prega sobre a confiança em mim. E aí eu falei assim: amém, sou teu servo, eu prego. E eu preguei. Quando eu coloquei o pé nesta rua, Deus disse assim: você vai aprender a confiar em mim agora. E as pernas até tremeram. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, somos pecadores, temos medo. E dizer que não tem medo é mentira. Te chamo de hipócrita. Sou profeta de Deus e não tenho medo de falar. E ali eu fiquei com medo, mas Deus está no controle. Se é para confiar, vamos embora. Quando eu cheguei no outro dia, fui mandado embora do meu emprego sem direito nenhum. Tinha acabado de começar. E para quem me conhece, eu crio 2 filhos sozinhos. E pago aluguel. E eu disse: e agora, Jesus? Estou pregando, estou fazendo a obra. Vai faltar as coisas mesmo? E naquele momento, Deus falou assim: abro as tuas agendas. E comecei a pregar, pastor. E seria muita hipocrisia da minha parte dizer que nós não recebemos uma oferta de amor. E aquilo me ajudava. Ei, se você ainda tem dúvida de homens de Deus, ora. Não critica não quem está sendo abençoado, porque pode estar suprindo a necessidade de uma família, de uma criança que estava pedindo um Danone. E ali eu sendo abençoado, nunca estipulei um valor, pregando dia a dia, todos os dias, cansado. Iniciou uma pandemia, as igrejas fecharam. E aí? E Deus falou assim: eu estou no controle, seja submisso à minha vontade. E algumas igrejas estavam abertas, nós respeitamos. E Deus falou assim: você não vai pregar. E eu falei assim: Senhor, mas se eu pregar, talvez alguém me abençoe. As coisas estão acabando. Eu não prego por dinheiro, mas por favor me ajude. Deus falou assim: silêncio. Como é difícil lidar com o silêncio de Deus. Pensa a sua filha de 7 anos chegando em você: pai, eu quero um Danone, e você não ter. A situação estreitando e você orando ao Senhor e nada acontecendo. A incredulidade, meus irmãos, tomou conta do meu coração. Eu sou ministro do Evangelho e estou falando com muita propriedade. Sabe por quê? Porque Deus, Ele permite que nós passemos por algumas situações para que nós venhamos ter propriedade para falar dEle. Como você fala do Deus que cura se você nunca foi liberto. Como você fala do Deus que supre as necessidades se você nunca passou necessidade.
E eu ali naquela necessidade, a incredulidade tomou conta do meu coração, e Deus me chamava para oração. E aí eu comecei a buscar. Eu me lembro que no domingo, eu fui para a Santa Ceia, na Debrai, Cidade Líder 2, e nós estávamos fazendo o culto na parte da manhã, das 10 às 11, todos bem distanciados, seguindo a recomendação da OMS, Organização Mundial de Saúde. E eu me lembro que eu passei a Santa Ceia totalmente de joelho, e dizendo: Senhor, eu não tenho nada em casa, eu não sei que quando voltar, eu não sei o que eu vou dar para os meus filhos. E disse: Deus, eu sou contigo. E antes de eu chegar no portão da minha casa, veio um obreiro atrás de mim e disse assim: Deus mandou te entregar isso. Ah, se fosse com vocês, eu tinha dado glória. Quando eu terminei de guardar a cesta dentro do armário, uma outra pessoa chegou no meu portão e disse: Deus mandou te entregar isso. Meu telefone tocou. Uma moça que estava assistindo a minha live disse: estava assistindo a sua live agora, de ontem, e Deus falou para mim que você precisa de algo hoje, vem buscar. Fui buscar. Quando eu cheguei em casa, homem de Deus, com fome, porque eu não tinha comido nada desde de manhã, e chorando de alegria, falando: Deus é poderoso, como é bom confiar em Ti, Senhor, o Senhor nos surpreende. Quando eu cheguei em casa, eu comi um arroz e feijão, não tinha uma mistura. No meu portão uma moça bateu e disse: Deus mandou te entregar essa mistura, esse leite. Ah, meu Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você? É melhor confiar em Deus. Deus é um Deus que ainda te surpreende. Ainda hoje, você pode chegar na sua... Não, recebe aí, levanta a tua mão. Pelo amor de Deus, que eu quero profetizar na sua vida. Ainda hoje, você vai testemunhar um milagre na sua vida. Deus vai te surpreender através da sua submissão. Se coloca de pé em nome de Jesus. Tem pessoas aqui nessa live que estão passando por esse momento de incredulidade. A circunstância é difícil, há crises existenciais e circunstanciais, mas eu quero falar para você que as mesmas ondas que estavam batendo no barquinho dos discípulos, as dificuldades que estavam indo de encontro a ele, é as mesmas ondas que Jesus veio por cima delas. Pastor, uma vez o senhor pregou na minha igreja, e eu guardei essa mensagem, foi a primeira vez que eu ouvi o senhor, e eu guardei. O senhor disse que quando os discípulos foram, Jesus não disse para ele: vão por favor, ele disse: vai porque eu estou mandando. Aí você fala assim: estou na obediência, Jesus, estou obedecendo, mas a dificuldade está vindo. Ainda nessa noite, Deus vai te surpreender. Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade que Deus me concedeu. Obrigado pela confiabilidade da tribuna. Que Deus os abençoe poderosamente. Meus irmãos, estenda suas mãos para o alto, o mais alto que você puder. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, meus irmãos. Palavra essa gloriosa. Palavra essa que veio diretamente do trono. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do Bruno, né? Até falei para o Luiz ali, Deus está abençoando ele, né? Está estudando, é isso aí. Deus faz isso mesmo. Eu senti de ler aqui alguns versículos. Foi falado aqui sobre o improvável que Deus escolhe. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo de número 26, diz assim:
Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, e nem muitos nobres que são chamados. 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, alabassúbia. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. A glória é toda dele. Para ele são todas as coisas. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe o nosso irmão Bruno. Amém. Os irmãos querem que o nosso irmão, numa outra oportunidade, possa voltar. Diga amém. 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 Louvado seja Deus. Deus abençoe. Deus faz assim, irmão. Na hora que eu estava orando, eu estava entre você e ele. Porque você já pregou, eu falei, Deus, mas amém. Se tiver com ele o mistério, vai ser ele. Deus falou assim, vai ser ele. Então foi de Deus, né? Amém? Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de todos, o irmão Dios, louvado nosso irmão Márcio, todos os irmãos. Estamos aqui encerrando esse 15º dessa campanha, faltando aí mais 6 dias, em nome de Jesus. Se assim Deus permitir, sexta-feira que vem, o Ricardo Ventura deve estar aí acompanhando na live. Deus abençoe. Deus abençoe o presbítero Ricardo. Quero chamar o pastor Carlos para fazer aquela oração, irmão. Deus colocou no meu coração. Nós vamos encerrar, mas vamos fazer aquela oração. A irmã do fundo ali, faz assim com a sua mão. Alabassubquebria. Quando você entrou, Deus falou assim, ela precisa ouvir a minha voz. Redá subquebra fácia. 8 dias, Deus manda dizer. São 8 dias. Necá subquebria. Ele vai lhe surpreender. Remenei assim de Candarábia. 8 dias. Você não estaria aqui agora, mas Deus tocou no seu coração. Vá, porque eu vou falar fortemente no teu coração. Se eu estiver mentindo, você pode vir aqui me desmentir agora. Conta os dias, o processo está travado, mas Deus quebra o laço, Deus quebra a Dariocô, o decreto, e manifesta como um forte em teu favor, diz o Senhor. Pega, porque tu vai dar testemunho em nome de Jesus. Se você acredita que o eterno está na casa, dê um prato de glória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nosso irmão pastor, irmão, aquela oração, irmão. Eu estou sentindo, ai, eu sinto Deus na casa, e Deus falou, fala para a hora hoje, quebra hoje o laço. Porque Malaquias 3,18 vai dizer, então vereis a diferença do ímpio, aleluia, do justo, do quem sabe, de quem não sabe. Nós servimos a Deus, e nós temos debaixo da súbia, da sombra do Onipotente. E canasini calabadai evassidai. O homem alabassúbia da mão furada está conosco. Da sua boca sai uma espada aguda, e os seus olhos são como chama de fogo. Ele está conosco. Amém? Pastor Carlos, deixa Deus te usar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero chamar a senhora, venha até aqui, por gentileza. Eu quero ungir a senhora em nome de Jesus. Tá bom, pode ficar aí. Olha aí, gente. Te unjo com óleo
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até aqui, a senhora vem passando por algumas circunstâncias. Mas a partir de agora, se credes, verás a glória de Deus. Ele te cura hoje, da cabeça à planta dos pés. Amashuri miharas, kamahofi katserrebasi. Ele te cura hoje. Se credes, verás a glória de Deus. Saia daqui com posse da tua vitória. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus, agradecendo por mais esse dia, o 15º dia, da nossa campanha. Sabemos que vai 21 dias, ainda tem mais alguns dias pela frente. Aleluia. E vamos seguindo dando glória a Deus e aleluia. Louva a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui, nosso irmão que ministrou a palavra, nossos irmãos que está acompanhando o servo de Deus, nosso irmão presbítero Luiz, todos os irmãos, amém? Oremos. Soberano e eterno Deus, amantíssimo e eterno Pai, Pai querido, em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus, queremos te pedir uma bênção especial por todos os irmãos que já faz presente aqui nessa reunião, neste conclave espiritual, Senhor. E sabemos, sim, ó Deus, aleluia, que nesse céu imarcessível, mas real, há uma batalha travada entre o bem e o mal, e nós já sabemos quem são os vencedores. O vencedor, aleluia, são os anjos do Senhor, aleluia, que estão de pé, aleluia, e estão batalhando, aleluia, sim, ó Pai, nas mansões celestiais, nas regiões, aleluia, ocultas, nas regiões, aleluia, nas alturas, aleluia, do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Todos os demônios, ó Pai, que têm, aleluia, voado por esse céu imarcessível, que tem, aleluia, de uma forma sorrateira, aleluia, armado uma barreira, armado uma prisão, para que nós não venhamos receber a nossa palavra, a nossa vitória, a nossa resposta. Nós acreditamos agora, Senhor, pela oração da fé, pela palavra ministrada, pela imposição das mãos, ó Senhor, pelo teu imensurável Espírito, pela sua presença marcante e real, pois o Senhor nos queimou, o Senhor nos lavou, o Senhor nos plantou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos nomeou, e nessa noite eu ministro, aleluia, a cura, a vitória, eu ministro, sim, as portas se abrindo, a sua igreja marchando, o seu povo avivado, renovado, porque diz a tua palavra: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Isaías capítulo 30 e o versículo 21, aleluia, ouvirás a palavra que está por detrás de ti, dizendo: o caminho é esse, andai nele sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Uns confiam em carro, outros em cavalo, outros até descem para o Egito por causa da glória do Egito, mas o Egito será envergonhado. A glória é nossa, a glória é de Deus, a glória é do povo de Deus. Oh, maravilha, Senhor, fica conosco, nos despeça com segurança,
para os nossos lares. Unge, Senhor, a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. É bem verdade que a bondade do Senhor nos seguirão todos os dias de nossa vida. E ainda alguém diz: para que culto? Aleluia, no meio da pandemia, é no culto, é na oração que nós vamos vencer esse vírus, que nós vamos vencer essa praga. É no sangue de Jesus. Ela cala suri mi cambara cala harakai, ela suri mi deremedera soria. Meu Deus, fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Oh glória, as palmas bem forte. Aleluia, louvem ao Senhor. Meu Deus, meu Deus, Senhor, se deixar vir a vigília mesmo, tá gostoso. Aleluia, oh glória, aleluia, oh glória. Deus está conosco. O Senhor é a nossa justiça. Deus abençoe todos os irmãos que vieram conosco, que está conosco nessa batalha, nessa peleja. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do nosso irmão Bruno. Deus abençoe. Continue nessa caminhada, na simplicidade. Continue estudando. Deus tem coisa boa. Deus tem coisa boa. Deus abençoe. Presbítero Luiz, bênção de Deus. Já pregou aqui na vigília. Isso aí pegou antes da pandemia, né? Mas amém, né? É bênção de Deus. Nosso irmão pastor Carlos também, que está conosco. Deus abençoe. Homem de Deus, bênção, presbítero Ricardo, irmão Deus, todos irmãos, todos, a Jane, todos, pastor Antônio Marques, você que está na sua casa, obrigado pastor por mais essa oportunidade. Nós estamos sentindo a saudade do Senhor. O Senhor é um homem de Deus, Deus abençoe. Nosso irmão Cláudio, todos os irmãos da cidade de Líder 3, Deus abençoe, amém? Vamos orar, agradecer, irmos para a nossa casa, né guerreiro? Maravilha, e vamos orar a Deus por mais um culto, né? Lembrando os irmãos que domingo haverá culto, né? Louvado seja Deus. Estamos aqui debaixo das ordens do pastor ordenar, estaremos aqui, né? Lembrando os irmãos que até então nada mudou, continua do mesmo jeito. Domingo pela manhã, a partir das 10 às 11 horas, culto, né? Presencial. Você que pode vir, aqueles que estão na linha de risco, fiquem em casa, amém? E à noite estaremos também aqui às 18 horas até às 19h30, culto presencial com aqueles que não estão na área de risco, para nós estamos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por mais esse culto esse que eu ainda estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Eu acho que eu vou subir o monte, hein? Sei não, vamos lá. Aleluia. Senhor Deus, Pai querido, no nome de Jesus, o eterno, Deus de glória, Deus querido, Santo de Israel, Pai amado, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, de estarmos reunidos em tua presença, de podermos, ó Pai querido, ter o privilégio de podermos, ó Pai querido, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo e agradável diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa o pastor Misael, que não pôde estar aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor já o visitou e deu vitória. Em nome de Jesus, abençoa todos quantos estão aqui. Assim nós te pedimos, assim como o Senhor nos trouxe, nos leva debaixo da tua unção, da tua graça, guardados nas asas do Onipotente, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cima, conforme a palavra na segunda carta de Coríntios 13, que diz assim: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja em nós, permaneça em nós, e todos nós digamos amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus e dar um brado de vitória. O culto está encerrado para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia, foi forte, hein, mano?